O apóstolo Paulo também disse, né, através da carta que ele escreveu aos Coríntios, que aquilo que aconteceu com o povo de Israel foi notificado, escrito na palavra de Deus, para advertência nossa de quem os fins dos tempos têm chegado. Ou seja, para que a gente aprenda com as experiências positivas, mas também negativas que viveu o povo de Israel. E eu quero compartilhar com a igreja nessa noite de um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Antigo Testamento, depois do livro de Reis, 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 1, nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas é necessário para que você entenda aquilo que vamos falar nessa noite, usando a experiência da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente, para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, terras cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará,
ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores do monte Seir, se ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram ao Senhor, por isso chamam aquele lugar de vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte do Senhor o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite seja para nós como ponto de partida, para aquilo que tu queres falar individualmente a cada coração. Eu creio, Senhor, que lá do lado de fora, a tua igreja continua enfrentando as suas batalhas, as suas lutas, os seus inimigos, que são os inimigos do reino de Deus. Não é carne e não é sangue, mas principados e potestades que tentam destruir a vida daqueles que amam a Deus. Por isso, Pai, dá-nos nessa noite uma estratégia para cada um dos teus filhos e filhas, para que a tua palavra nos sirva como escudo e como espada ao mesmo tempo. É o que nós te pedimos. Usa-nos, ó Deus, para grandes batalhas e grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado? Todas as coisas que aconteceram com Israel estão registradas para a gente aprender o que nós devemos fazer. E nessa noite, eu quero traçar um caminho com os irmãos para a gente entender como é que é essa história de às vezes você achar que você não vai conseguir ultrapassar uma determinada circunstância, situação difícil que você possa estar passando nesse momento. Vez por outra, querido, nós somos surpreendidos por problemas graves às vezes, problemas que a gente olha assim e diz: olha, isso aí é um beco sem saída. Isso aí eu não sei como é que eu vou dar conta disso, porque é maior do que a minha capacidade de tentar solucionar o próprio problema. Grande multidão vem contra ti, foi a notícia que Josafá recebeu. Josafá, rei em Judá. Naquela época Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte, o reino do sul. Um era Judá, a central do reino, o outro era Jerusalém. Mas nesse ponto aqui eles se juntaram. Por quê?
porque era um ataque que estaria sobre todo o povo de Israel, não apenas sobre Judá, nem apenas sobre Jerusalém, mas um ataque que viria para destruir toda a nação de Israel. E Josafá recebe esse recado: olha, vem aí contra vocês um povo numeroso, um povo que vocês não têm condições de lutar contra eles. Pessoas que às vezes se levantam contra nós, querido, para nos prejudicar. Às vezes você está muito bem lá no seu ambiente de trabalho, a coisa está correndo bem, as coisas estão fluindo, você está fazendo o teu trabalho, e de repente alguém se levanta lá e você fica perguntando: meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Não é? Eu não fiz nada de mal, eu não desejo mal a essa pessoa, mas por que ela tem tanto ódio, por que ela tem tanta vontade de me prejudicar? Não é? Às vezes acontece no meio da nossa família, né? Pessoas que às vezes se levantam contra nós e começam a fazer uma marcação, como que dizendo assim: daqui você não passa, né? Ou às vezes a gente vai a um médico, né, para fazer uma pequena consulta e fazer alguns check-ups e descobre lá alguma coisa grave. E o médico vem com um diagnóstico dizendo: olha, seu caso é grave. Isso aí a gente precisa correr atrás para resolver, mas eu vou te adiantar, isso não tem muito recurso pela medicina. São notícias que às vezes vêm para nós como uma pancada na nossa cabeça, né? Ou de repente você passa por um desemprego que você não esperava. Da noite para o dia você perde sua fonte de renda e você tem contas para pagar. De repente você recebe uma traição de alguém que você não espera, né? Agora mesmo está aí o governo passando por uma situação, né, de pessoas que estavam dentro do governo ali, comendo do mesmo prato, com os mesmos projetos. De repente um grupo desses parlamentares trai a confiança do seu presidente, do homem que os elegeu, do homem cujo nome dele fez com que essas pessoas chegassem, muitas delas pela primeira vez ao parlamento. Aí eu fico pensando: meu Deus, notícias ruins, né? Perdas materiais. De vez em quando um irmão vem e notifica na igreja: olha, eu fui assaltado, levaram o meu carro, né, e eu não tinha seguro. E aí você sente assim: meu Deus, um patrimônio que com tanto sacrifício, né, você pagou aquelas prestações, e de repente aquele patrimônio vai embora, e às vezes até está pagando ainda as prestações, né? Ou você teve a perda de um ente querido seu, de um pai que se foi, de uma mãe que se foi, de um marido, de uma esposa, às vezes até de um filho, contrariando, né, a lei normal, né, que primeiro vão os pais e depois os filhos. Isso tudo, querido, essas coisas, né, parecem como uma avalanche caindo sobre a nossa cabeça, e a gente diz: Senhor, e aí, o que eu vou fazer? Diante dessas circunstâncias difíceis, adversas, é natural que às vezes a gente sinta medo. Eu vejo alguns pregadores dizendo: não, quem é de Deus não tem medo e tal. Irmãos, Josafá teve medo. A palavra de Deus diz que Elias, o grande profeta Elias, teve medo e fugiu para o deserto para salvar a sua vida. Então, queridos, o problema não é ter medo, o problema é o que a gente faz quando está com medo. Essa que é a diferença, né? Josafá, queridos, foi um rei muito especial. Um rei que, quando ele assumiu essa função, ele fez coisas boas e agradáveis diante do Senhor. Ele empreendeu uma guerra contra a idolatria no meio do povo de Israel. Empreendeu uma guerra contra a feitiçaria que estava tomando conta do coração de alguns do povo de Israel. Josafá foi um homem que procurou durante todo o tempo fazer referência a Deus na sua vida, mesmo sendo ele um rei. No entanto, estava agora ameaçado de uma maneira tal, que diz o texto, que ele sentiu medo. Quando ele recebeu essa notícia, o versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Mas o que ele fez? Ele correu? Ele se desesperou? Ele foi buscar ajuda com quem não devia? Não. Ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Domingo passado, no culto de ceia pela manhã, eu havia dito à igreja: irmãos, vamos dedicar um jejum ao Senhor, em unidade, né? O ano da unidade. Vamos dedicar um jejum pedindo a Deus que nos ajude com essa situação de violência que está acontecendo no nosso município, né? É só no nosso município? Não, tem outros municípios também.
mas nós moramos aqui em São Gonçalo, né? Então, e a gente está sofrendo demais com isso. E tem coisas, irmãos, que não tem a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? A polícia já está fazendo o que pode, né? Você vai recorrer às autoridades, também não sabe o que fazer, estão batendo cabeça. Então, só tem uma coisa a fazer, é recorrer ao Senhor. E como que ele fez isso? Com o jejum, assim como a gente fez na semana passada, jejuando no domingo passado, pedindo a Deus, Senhor, nos livre desta situação. Então, o medo, às vezes, vem contra nós. Às vezes você, na comunidade, no bairro onde você mora, você tem medo, porque tem tanta coisa, às vezes, acontecendo bem perto da sua casa, né? de violência, né? Semana passada eu atendi um casal e disse, olha, eu mudei, às vezes tem que mudar de bairro, né? Fazer o quê? Eles mudaram de um bairro onde eles estavam, vieram para a nossa igreja, estão morando aqui perto agora, e disseram, olha, nós viemos porque não tinha mais condição de a gente estar lá no bairro onde a gente estava, o meu portão de garagem está furado a bala, né? A confusão acontece ali bem perto da minha casa. Então, amados, a gente tem que buscar a Deus, fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que nós o façamos. O problema, como eu disse, não é o medo, e sim o que a gente está fazendo diante do medo. As nossas atitudes, elas atestam quem nós somos e de quem nós somos. Quem era Josafá? Um homem de Deus, um rei segundo o coração de Deus. E a quem pertencia a vida de Josafá? Pertencia ao Senhor. Por isso que na hora da sua dificuldade, a quem ele foi recorrer? Ele foi recorrer ao Senhor. E nós precisamos aprender com o rei Josafá, queridos, como reagir diante dessas ameaças. Josafá, por exemplo, ele buscou o Senhor, diz o texto no versículo 3. Ele foi dizer, Senhor, eu não tenho outra saída, eu tenho que buscar a Ti nesse momento difícil. Josafá fez uma coisa muito interessante que está no versículo 4, que eu tenho falado à igreja aqui, muito isso. Olha o que diz o versículo 4. Josafá se congregou, aliás, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E diz aqui, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amados, a palavra de Deus nos diz que quanto mais se aproxima os dias da vinda do Senhor, e fala que serão dias difíceis, tá? Que a igreja precisa congregar mais, estar mais perto uns dos outros. Tem coisa, irmãos, que a gente vai fazer na intimidade do nosso quarto com Deus. Quando você entrar no teu quarto, cumprir aquela palavra, né? Fecha a porta do teu quarto e busca o teu Deus que te vê em secreto, e o Senhor que te ouve em secreto te recompensará. Mas tem coisa, irmãos, que não é para fazer assim não, porque a ameaça ali era contra todo o povo. Aqueles inimigos não vinham só para pegar Josafá e uma meia dúzia de príncipes de Israel com ele, não. Eles estavam ameaçando toda a nação de Israel. Então, há coisas que a igreja precisa se unir. A igreja precisa estar congregada. E foi o que aconteceu aqui com o povo de Judá. Então, quando você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, às vezes você vai ter a ideia humana, né, de se isolar. Ah, não vou ao culto hoje não, porque eu estou passando uma tribulação muito grande, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou sem vontade de nada. Amado, esse é o dia que você não pode perder o culto. Esse é o dia que você não pode deixar de congregar, porque a palavra que você vai receber aqui é palavra de Deus para o teu coração, e você vai dizer, meu Deus, parece que o bispo ou o pastor sabia e sabe de tudo que está acontecendo comigo. Há bem dias atrás, né, agora, bem pouco tempo, terminou um culto, o irmão chegou aqui e disse, bispo, não sou de subir aqui no altar não, mas só parecia que tinha eu hoje aqui, parecia que era o senhor e eu, mais ninguém, porque o que o senhor falou é exatamente o que eu estou passando, e eu agradeço a Deus por hoje eu estar aqui e ter ouvido a palavra que eu ouvi. Irmãos, quantas vezes eu fui para a igreja sem vontade de ir? Quantas vezes eu fui para a igreja enfrentando problemas que para mim era melhor ficar em casa? Mas justamente naqueles dias foi quando o Senhor falou intimamente ao meu coração. E eu saí da igreja dizendo, Deus, obrigado por eu ter tido forças para hoje estar na tua casa, porque eu não podia perder essa palavra. Eu saio daqui restaurado, eu saio daqui animado, eu saio daqui com o coração pegando fogo com aquilo que eu ouvi.
é necessário que nós congreguemos, querido. Essa foi uma atitude que Josafá tomou, né? Só que alguns cristãos têm feito justamente o contrário. No momento que eles mais precisavam estar na congregação, eles se afastam. E aí vira, sabe o quê? Comida de leão. Quando um grupo de leões ataca uma manada de qualquer tipo de animal que seja, eles pegam os desgarrados. Eles pegam justamente aqueles que fogem daquela manada ali e começam a correr numa direção isolada. São esses que vão morrer quando os leões atacam. Por isso Josafá reuniu-se com o povo, e Deus ali na casa de Deus, Josafá reuniu-se com todo o povo, diz o versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ou seja, ele deve ter mandado tocar a trombeta lá, porque a comunicação não era o WhatsApp não, tá, queridos? Era a trombeta, tinha os toques necessários para todo tipo de coisa. E aí ele mandou dar o toque lá de reunir toda a congregação. Eles foram para o templo, alguns ficaram do lado de fora, alguns estavam do lado de dentro, porque não coube todo mundo lá dentro, mas ali naquele pátio, Josafá contou o que estava acontecendo, e eles buscaram ao Senhor. Josafá, ele reafirmou o poder de Deus e a sua autoridade. Amados, às vezes há momentos que não é que você tenha que dizer para Deus quem Ele é, Deus sabe muito bem quem Ele é, mas quando você faz isso, você está dizendo para Deus que você crê em quem Ele é. Capítulo 20, versículo 6 diz assim, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, tu não és o Deus que pode todas as coisas, e que ninguém pode te resistir? Não foste tu que nos enviaste para essa terra? A terra que estamos habitando hoje não é terra que foi prometida ao teu amigo Abraão? Irmãos, tem coisas que a gente precisa dizer para que nós mesmos ouçamos, e para que os inimigos da nossa alma, para que os principados e potestades lembrem de quem você é e a quem pertence a sua vida. E é justamente isso que nós vemos Josafá fazendo aqui. Josafá não foi resmungar, Josafá não foi blasfemar, Josafá não se levantou para chorar, para se lamuriar, mas ele se levantou para dizer quem era o Deus que ele acreditava. E ele ainda fez questão de dizer que havia uma aliança entre Deus e Abraão, a quem Deus chamou de seu amigo, aí na última parte do versículo 7, e disse, diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Interessante, Josafá lembrar da terminologia que Deus usou em relação a Abraão, porque Deus realmente chamou Abraão de seu amigo. Amados, Deus não quer apenas que Ele seja o nosso Senhor. Naquela oportunidade em que Jesus estava com os seus discípulos, já no final do seu ministério na terra, Ele disse, olha, eu não vos chamo mais de meus servos, mas eu vos chamo de meus amigos, porque eu tenho lhes dado a conhecer tudo o que é revelado a mim pelo meu Pai. Por que Jesus fez isso? Porque Ele fez questão de dizer àqueles homens, o dia que vocês passarem por uma luta, por uma angústia, por uma depressão, por uma ansiedade, por uma tristeza, por uma perda, por uma traição, ou por blasfêmias, ou por calúnias a respeito de você, lembra de uma coisa, eu sou teu amigo. O que é amigo? Amigo é alguém que a gente pode contar na hora difícil, né? Pois é, Jesus fez questão de dizer que aqueles discípulos ali não eram apenas seus discípulos,
Mas ele disse: eu vos chamo de meus amigos. E nesse texto, Josafá faz questão de dizer para Deus: Senhor, nós também somos teus amigos, porque nós somos herdeiros das promessas que foram feitas ao teu amigo Abraão. Você sabe que tem hora que a gente esquece que Deus é nosso amigo? Às vezes, no meio da luta, no meio da dificuldade, um inimigo forte que se levanta contra a nossa vida, seja ele qual for, a gente pensa que a gente está só e que a gente não tem amigo. Mas eu quero te lembrar, se você está passando por alguma coisa assim, que Deus é teu amigo. Que Jesus disse: eu sou amigo de vocês. Eu vou estar à destra do Pai, intercedendo por vocês. E vos enviarei o Espírito da promessa, o Consolador, que vos há de guiar, consolar, diante dos problemas que essa vida nos oferece. E Josafá faz menção a isso. Josafá fez menção sobre o que Deus havia dito através da aliança que ele fizera com Salomão, quando aquela casa que eles estavam reunidos ali foi construída. Eu queria que você fosse comigo, você está em 2 Crônicas 20, volte algumas páginas e vá a 2 Crônicas 7. Olha que coisa interessante que Josafá lembrou, Josafá falou diante de toda a congregação de Israel. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante. 2 Crônicas 7, de 11 em diante, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Agora, olha só o que Deus fala com Salomão, olha só: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Isso estava no coração de Josafá. Josafá sabia que no momento difícil ele sabia para onde correr e a quem recorrer. E diz aqui versículo 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão fixos os meus olhos e atentos o meu coração a todos os dias. Olha só, ele sabia que Deus fez uma aliança com Salomão sobre aquela casa. Então ele disse: é para lá que eu vou correr. Deus falou, se a gente passasse um aperto, que fosse para lá, que clamasse o nome dele. Então Josafá estava debaixo de uma promessa de Deus para a vida do povo de Israel. Josafá fez menção a Deus que as terras, né, dos Moabitas e dos Amonitas e do Monte Seir não haviam sido invadidas pelos israelitas, porque Deus mandou não invadir. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Povo de Deus, eu agora estou aqui falando sobre algo muito importante. Quando a gente enfrenta uma luta na nossa vida, uma tempestade daquelas violentas, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos debaixo de obediência. O ruim é quando você enfrenta uma dificuldade e você sabe que aquela dificuldade é fruto de uma desobediência sua lá atrás. E nesse caso não era. Israel estava passando por essa ameaça, mas na verdade, esses 3 povos que se juntaram para fazer um exército só, para acabar com o povo de Israel, eles estavam vivos porque Deus falou com o povo de Israel que não invadisse aquela terra. Olha aí o que diz o versículo 10 e 11 de Crônicas 20, que a gente leu. Versículo 10 e 11, diz assim: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Por que Josafá falou isso? Porque Josafá estava dizendo: Senhor, o que a gente está passando agora não é culpa nossa,
se esse povo ainda existe, se eles estão vivos na terra, e se eles ainda estão lá onde estão, é porque nós obedecemos a tua palavra. Amados, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, porque a gente obedece a palavra de Deus. Às vezes você passa por uma situação de guerra espiritual, porque justamente você falou a verdade, você não mentiu. Porque justamente você não foi ganancioso e não tentou se apoderar de um recurso que não era seu. Você foi criterioso. Muitas vezes você ia abrir a boca para falar alguma coisa e o Espírito Santo diz assim: cala a boca, não fala nada. É difícil, né? Quando a gente está passando por uma injustiça, ficar calado. Quando o Espírito Santo diz assim: fecha a tua boca. Mas sempre que a gente faz isso, sempre que a gente obedece, nós estamos adquirindo força, adquirindo autoridade, adquirindo a aprovação de Deus para o dia da nossa provação. Entenda isso. Você ser aprovado por Deus para você enfrentar a provação que virá lá na frente na sua vida. E justamente quando isso acontece, né, o que acontece? Deus faz uma coisa com Josafá, levanta lá um homem de Deus, né, um profeta, que ele se levanta e ele diz o seguinte: justamente porque vocês obedeceram a Deus, essa batalha não será de vocês, será minha, diz o Senhor. Vocês não vão ter que pelejar, essa vocês não vão ter que pelejar, a batalha é minha. Amados, quando a gente está debaixo da direção de Deus, e a gente obedece a Deus, e depois vem alguém com, vontade de nos destruir, eu quero dizer a você que essa batalha não é sua, tá? Essa batalha é do Senhor. Ah, eu não tenho que fazer nada? Em termos sim, em termos não. Por quê? Porque Deus falou: vocês não vão pelejar. Mas o que Josafá e o povo de Israel fez? Eles seguiram a vontade da palavra de Deus, que está no versículo 17. Diz o seguinte, vou começar no versículo 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Deus falou até onde seria o encontro. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Tomai posição. O que é tomar posição? Irmãos, Deus às vezes não quer que a gente fale nada, que a gente faça nada. Deus não quer que você saia esbravejando, reclamando, resmungando, falando nada. Fica quieto, cala a tua boca. Mas Deus espera de nós que nós tomemos posição. Que posição? Posição de crente. Posição de quem confia no Senhor. Posição de quem sabe que a peleja não é tua, mas Deus vai pelejar por você. Eu vejo que muitas vezes, querido, Deus quer fazer milagres na nossa vida, mas o crente não toma posição. Ele sai falando o que não deve, fazendo o que não deve, procurando pessoas que não deveria procurar, sendo muitas vezes um lamuriador, alguém que se lamuria o tempo todo, que reclama o tempo todo. Isso não é tomar posição. Tomar posição é você estar no centro da vontade de Deus. Deus falou: vocês não vão guerrear, mas vocês vão descer até lá, e vocês vão ficar diante do exército que virá para destruir vocês. Vocês não vão ter que guerrear, mas vocês vão ver o que eu vou fazer com os inimigos de vocês. E o que fez Josafá? Ele obedeceu. Diz o texto que pela manhã cedo, diz aí, pela manhã cedo, versículo 20, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Pode parecer um tanto inapropriada, mas necessária. Você crê no Senhor teu Deus? Crê? Crê mesmo. Quando Deus fala a você através dos seus profetas, não estou falando daquele profeta de encomenda que te encontra lá não sei aonde e que começa a dar uma tremedeira e dizer: eis o Senhor vos fala, desse aí você corre, tá, irmão? Eu estou falando de alguém que está abrindo a palavra de Deus diante de você e está falando do que Deus quer para a sua vida. Quando você ouve uma palavra e você sai daqui com uma palavra de Deus, você crê nessa palavra? Você faz o que Deus está mandando você fazer? Sabe por quê? Porque se nós cremos no Senhor, nós estaremos seguros. E se nós cremos nos profetas que Deus levanta para nos abençoar, nós prosperaremos no que nós vamos fazer. Eu hoje de manhã estava aqui comentando sobre casais, né? Que ao longo dos anos eu tenho aconselhado: você veio para a igreja, não é casado, não fica nesse estado. Procura regularizar isso, porque isso aí é uma acusação do diabo contra a sua vida, porque você está numa ilegalidade humana e espiritual. E eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um casal e disse para o casal assim: amados, eu vejo Deus pronto para derramar muita bênção sobre a vida de vocês, mas hoje tem um problema, tem um impedimento, Deus não pode fazer. Por quê? Porque se Deus fizer isso na vida de vocês hoje, Deus vai ter que rasgar a própria palavra dele, e isso Deus não vai fazer, não vai fazer. Vocês vieram para a igreja, eu me lembro, alguns anos atrás, estávamos ainda lá na igreja de Nova Vida, em Santa Catarina, quando eu falei para esse casal: vocês precisam regularizar isso. E eles ouviram e disseram: precisamos. E começaram a correr atrás de regularizar essa situação. E essa esposa, né, que estava ainda casada, né, ele não, ele já estava divorciado legalmente há muitos anos da sua primeira esposa. Mas ela não, ela ainda era casada lá na terra de onde ela saiu. E o que ela fez? Foi lá e procurou para resolver essa questão de se divorciar. Quando ela chegou lá, ela descobriu que há meses atrás o marido havia morrido. Ela era viúva e não sabia. Conclusão, resolveu a situação, eles se casaram, e logo depois que aconteceu o casamento, a bênção de Deus, irmãos, na vida daquele casal não tinha como medir. Coisas que estavam amarradas, travadas, truncadas, sabe, emperradas, começaram a desamarrar, destravar, e eles começaram a prosperar. Tudo que eles colocavam à mão, Deus prosperava de uma maneira que ele disse assim: olha, se eu soubesse que era isso, eu tinha feito isso há mais tempo. Amados, tem coisas na nossa vida que a gente fica, sabe, adiando, decisões que nós precisamos tomar para fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente não crê, a verdade é essa. A gente fica achando: não, isso é assim mesmo, a vida é dura assim mesmo, esse problema não tem jeito não, isso aí não tem nada a ver. A gente acha logo que não tem nada a ver com aquela outra coisa. E tem tudo a ver. Porque quando você se coloca na posição de obediência a Deus, as coisas de Deus são destravadas na sua vida. Igreja, entenda isso. O que Josafá fez, ele fez porque não tinha nada pegando na vida dele. Ele disse: Senhor, lembra disso, Senhor, lembra daquilo, Senhor, porque ele era um homem de Deus. Um homem semelhante a ele foi Ezequias. Ezequias foi um rei em Jerusalém, que foi segundo o coração de Deus. E um dia o profeta Isaías entra na cidade de Jerusalém, vai lá no palácio do rei e dá uma notícia para ele: eu vim aqui dar uma notícia de Deus para a sua vida. Você vai morrer, essa enfermidade que você pegou agora vai ceifar a sua vida. Deus mandou um recado: apronta, arruma a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Irmãos, quando Isaías saiu pela porta, diz o texto que Ezequias foi de frente para a parede, colocou o seu rosto na parede e começou a clamar a Deus, dizendo: Senhor,
eu peço que tu te lembres que eu tenho andado em retidão e fidelidade na tua presença. E não falou mais nada, só chorou. Irmão, Isaías já estava lá, saindo no portão da cidade, quando o Espírito Santo de Deus disse assim: volta lá, volta lá. E diz para o meu servo que eu ouvi a oração dele. E que eu vou acrescentar 15 anos de vida à sua vida. Ainda vou dar a vitória a ele sobre todos os seus inimigos. E aí, nessa altura do campeonato, Isaías diz assim: tudo bem, tu resolveu o problema dele. E o meu? Porque eu sou um profeta maluco, né? Eu entro lá na casa do rei, digo que ele vai morrer, volto 10 minutos depois e diz que ele não vai morrer. Quem vai morrer sou eu, Senhor. Não, Isaías, eu pensei em você também. Eu pensei em ouvir a oração dele, mas você também é meu servo. Você tem falado o que eu mando falar. E você não vai morrer por causa disso não. Manda ele escolher o que ele quiser para confirmar essa palavra. Se ele quer que o sol adiante no relógio de Acais, ou se ele quer que o sol retroceda no relógio de Acais, que era o relógio de sombra. Naquela época, o sol batia, tinha um relógio que a sombra ia sendo projetada, contava as horas do dia. Aí ele foi lá e falou com o rei: eu não vou mandar você adivinhar o que ele escolheu, porque adivinhar é pecado. Mas Isaías deu a oportunidade, ele falou assim: tudo bem, adiantar, o sol já adianta todo dia. Eu quero que o sol retroceda no relógio de Acais. Amados, hoje a gente tem uma noção do que naquela época talvez eles não tivessem uma noção. Nós temos hoje noção. A Terra tem um movimento de rotação em torno do seu eixo, que faz o dia e a noite acontecer. E a Terra tem um movimento de translação ao redor do Sol, que faz os meses e as estações do ano acontecerem. Você entende o que é retroceder a sombra? Você já viu algum dia uma sombra de uma árvore que está indo para lá, depois ela voltar para cá de novo, depois ir para lá de novo? Você já viu isso? Naquele dia aconteceu pela oração de um homem. Um homem. Amados, isso é muito sério. Por isso Josafá fez o que ele fez. Ele foi para a casa de Deus, que Deus, quando mandou construir, disse: eu escolhi esse lugar para a casa do sacrifício. Quando vocês me buscarem aqui, eu vou ouvir a oração de vocês. Quando vocês se quebrantarem na minha presença, e você vê Josafá quebrantado, Josafá se humilhando diante do povo, o rei dizendo: eu não tenho como dar conta disso. Você imagina? Estava lá os pais, os filhos, as crianças, todo mundo, e o rei estava lá dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Engraçado que às vezes a gente quer sempre dizer alguma coisa, né? Sobre o que fazer. Mas Josafá ali estava se quebrantando, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Você sabe que Deus gosta disso? Porque quando a gente faz isso, de coração, a gente está dando ouvidos ao que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. É verdade. Quando você dá conta a Deus das minúcias da sua vida, e quando você se quebranta diante dele, não importa o tamanho do inimigo que você tem que enfrentar, essa batalha já não é mais sua, essa batalha é do Senhor. Quando você entrega nas mãos do Senhor dessa forma. E naquele dia, Deus estava preparando uma grande vitória para o povo de Israel, através do rei Josafá. Josafá se prostrou diante do Senhor com o rosto em terra e adorou o Senhor, diz o versículo 18. Josafá ensinou o povo a crerem no Senhor e nos seus profetas. Versículo 20. Josafá, como líder, também ouviu o seu povo. Nós vemos no versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer isso? Diga comigo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria estar lá para ver essa cena. A nação de Israel, crianças, todo mundo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Às vezes a gente se esquece de quem é o nosso Senhor, de quem nós somos, e que a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Mas nós também precisamos aprender com Josafá. E quando os inimigos se levantam contra nós, nós estamos debaixo da vontade de Deus. O prejuízo é todo do inimigo das nossas vidas. Segundo Crônicas 20, 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E diz aqui que o texto, porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores do monte Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Não havia nenhum sobrevivente. E daquele dia em diante, diz o texto no final, no versículo 29, que todas as nações em volta de Israel passaram a temer Israel. Temer Israel. Porque o Senhor fez algo que ficou na história daqueles povos. Amados, nós temos um Deus que cuida de nós. Mas você precisa dizer isso. E você precisa experimentar isso na sua vida. Talvez agora mesmo você esteja passando por dias assim de muita tribulação. E que muitas vezes o diabo vem para te afrontar e dizer: olha, você não vai suportar. Você não vai vencer isso aí. E você fica às vezes acuado, com medo, triste, abatido, pensativo. Você foge às vezes até da casa de Deus, porque você acha que não tem condição nem força para vir à casa do Senhor. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e dizer: creia no teu Deus, creia nos teus profetas e você prosperará. Se você crê no Senhor, você vai estar seguro, porque você vai descansar à sombra do Onipotente. E se você crê nos seus profetas, você vai herdar aquilo que Deus está falando ao teu coração através desses profetas. Muitos serão os despojos que haveremos de recolher quando estamos em obediência ao nosso Deus. E aqui nós vemos no texto que eles passaram 3 dias recolhendo despojos: ouro, pedras preciosas, armamento, que naquela época era muito caro. Uma espada era feita individualmente à mão, era um trabalho artesanal. Então o que eles recolheram de roupas, animais, joias, ouro, pedras, era muita riqueza. Mas tem uma última lição que a gente precisa aprender. É que quando às vezes Deus nos abençoa assim, abundantemente, a gente se esquece que Deus fez isso, né? Tem gente que quando chegou para a casa do Senhor, chegou no fundo do poço. Não tinha nada, nem esperança. Mas Deus restaurou a sorte desse irmão, dessa irmã, que passou a prosperar, porque passou a ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, e com isso prosperou. Mas no momento em que vem a prosperidade, aí o crente some da igreja. Porque agora ele tem uma casa na praia, uma casa no campo, comprou um carro novo, quer fazer uma viagem para longe, e vai escasseando na casa de Deus. Mas olha o texto que diz aqui: então voltaram todos os homens, versículo 27, de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Não foi lá que eles clamaram, não foi lá que eles oraram, não foi lá que eles pediram, não foi lá que eles ouviram a voz de Deus, não foi lá que Deus falou que essa batalha não era deles, que era do Senhor. Pois foi para lá que eles voltaram.
ricos, cheios de despojos que não eram capazes nem de carregar, mais do que eles podiam carregar, eles estavam carregando. No entanto, eles deixaram aquilo tudo lá do lado de fora, na casa deles, e foram para a casa do Senhor para agradecer. Eu tenho visto hoje cristãos que depois que Deus abençoa, aquele jovem que veio para a igreja dizendo: Deus, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um marido, eu quero casar, eu quero constituir uma família abençoada por ti. Aí Deus dá. E depois que o casal casa, você procura na igreja? Não, é a primeira semana eles estão em lua de mel, eles estão passeando. Aí na segunda semana, não, porque estendeu, né? Deu uma estendidazinha. Aí depois vai passando os meses, cadê aquele casal? Sumiu, eles só queriam casar. Já casaram, está resolvido o problema deles. Sabe aquele casal que veio para a igreja, a família começou a prosperar, aquilo que eu falei, comprou uma coisa, comprou outra e tal, agora tem uma casa aqui, outra colar e tal, tem um dinheirinho a mais. Cadê? Sumiu. Foi embora. Amados, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa olhar para Israel e entender que aqui tem erros e tem acertos. Mas tem coisas na nossa vida que a gente vê o certo e a gente faz o errado. Haja o que houver, ou com muito ou com pouco, o lugar de você estar é na casa do Senhor, com a sua família, agradecendo ao Senhor. Sabe por quê? Porque no dia que Satanás se levantar e vir tentar te derrubar com alguma situação, você vai poder fazer o que Josafá fez. Senhor, tu não disseste que essa terra era nossa? Tu não és o Deus que tirou o povo lá do Egito e trouxe para a tua terra? Pois é, nós estamos em obediência a ti, Senhor. Olha o que está acontecendo. Eu vejo às vezes, querido, que muitas vezes no momento mais difícil da nossa vida é justamente quando Satanás nos acusa. E às vezes Satanás tem razão, porque nós estamos afastados da comunhão com Deus. Nos tornamos crentes dominicais. E olhe lá, dependendo do tempo e se não tem alguma coisa melhor para fazer. Nós não podemos viver assim, querido. Porque o povo que vai vencer, escuta o que eu estou lhe dizendo, o povo que vai vencer as grandes batalhas, é o povo que, como Josafá, como Davi, é o povo que, como Ezequias, serviram ao Senhor durante toda a sua vida. A nossa vida como cristãos não é uma temporada que a gente vai passar na igreja, mas é para a vida toda. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. E Josué serviu ao Senhor no deserto. Josué serviu ao Senhor depois que entrou na terra prometida. E Josué foi usado por Deus para conquistar muito daquela terra. Porque Josué foi fiel ao Senhor. Ele foi o único, Josué e Calebe, os dois únicos que saindo do Egito entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles caminharam com Deus. Os outros foram morrendo pelo deserto. Que você nunca venha perecer nesse mundo porque está afastado da casa de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. Que quando vierem as lutas você possa olhar para o teu Deus e dizer: Senhor, como disse Ezequias, eu tenho andado em retidão e fidelidade na tua presença. Que essa possa ser a sua oração. E se nessa noite você pode fazer isso, faça. Demonstre gratidão a Deus, como Josafá fez. Ele demonstrou gratidão ao Senhor. Nós precisamos fazer isso. Há muitas vezes, querido, que a gente está com a nossa vida tranquila, a coisa está caminhando mais ou menos, né, de acordo com o de acordo, e a gente esquece de agradecer. Mas quando vem a luta, a gente corre para pedir. Que você não seja apenas daquele que pede, mas principalmente daquele que agradece. Por tudo aquilo que Deus é e representa para você, para a sua família, para a sua vida. Louve e agradeça. Eles venceram a batalha pelo louvor. Eles já desceram o monte da batalha cantando louvores a Deus e declarando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.